A cada dia que passa, nossos queridos políticos batem um novo recorde de aprovação de leis. Eles voltam de madrugada e usam escândalos com famosos ou qualquer notícia que chame a atenção do povão como distração e cortina de fumaça. Dessa forma, os jornais estão ocupados demais cobrindo aquilo que o povo quer ver, a atualização da fofoca, ao invés de separar um espaço para apresentar um novo projeto e como isso irá afetar a vida do contribuinte que trabalha 7 meses no ano só para sustentar esse circo. É uma questão de lógica. Se essas leis ou projetos fossem benéficos aos cidadãos, por que todo esse esforço em passar por debaixo dos panos? Político nenhum jamais perderia a oportunidade de se autopromover ou ter sua imagem vinculada a algo que o povo gosta. O que mais tem por aí é prefeito passando vergonha inaugurando bica no Nordeste. E nas grandes capitais comendo pastel de gato na feira. A resposta você já sabe, porque esses projetos são em benefício próprio ou dos grandes empresários que patrocinaram sua carreira política, que são para quem eles realmente trabalham. E você, o trabalhador, não passa de um mero escravo moderno que existe apenas para sustentar o estilo de vida deles, que periodicamente deve ser convencido com algumas migalhas de que toda essa palhaçada é necessária, ou que as coisas estão ruins, mas estariam pior ainda com o político número 2, sendo que na prática, todos eles são exatamente a mesma coisa. Todos buscam poder, dinheiro e manter sua posição na sociedade. Em 1918, o filósofo alemão Oswald Spengler publicou a teoria de que as sociedades humanas funcionam como um organismo vivo. Nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Toda a sociedade nasce de um pequeno grupo que entra em consenso para tentar atingir um objetivo em comum. Normalmente este sendo a segurança, pois somos primatas sociáveis e precisamos estar em um grupo para aumentarmos a nossa chance de sobrevivência e dos nossos filhos. Essa fase é chamada de aldeia, e ela é totalmente baseada no consenso. Todos possuem suas posições e deveres em sociedade. Os líderes são escolhidos por sua capacidade em tomar as melhores decisões em prol do grupo, e constantemente são cobrados sobre o seu desempenho e erros. O povo fica satisfeito e motivado a trabalhar, já que nota sua vida melhorando com os resultados de seu esforço, sentindo-se parte da comunidade, onde estão todos trabalhando em conjunto para benefício do grupo. Neste período é muito comum que casais tenham muitos filhos, pois filhos significa mão de obra gratuita para as famílias pobres, e também na tentativa de contornar a alta mortalidade infantil. Para as famílias ricas, ter muitos filhos garante a sua posição de poder, através de herdeiros e casamentos políticos com outras famílias poderosas. A população começa a se multiplicar e expandir rapidamente, e as mais bem-sucedidas irão passar pelas etapas de vila, povoado, cidade, então se tornarão uma metrópole ou capital, onde inevitavelmente acontecerá sua ruína. Para facilitar o entendimento, eu gostaria que imaginassem que o Brasil é uma empresa, um CNPJ. Como no início o Brasil se tratava de uma colônia, podemos escrever sua criação como empresa da seguinte forma. Uma grande empresa já consolidada no mercado notou uma ótima oportunidade de negócio, e para lucrar com ele criaram um novo braço da empresa que ficaria responsável para lidar com essa atividade. Com o passar do tempo esse setor cresceu, e seu sucesso foi tanto que se tornaram maiores que seus criadores. E seus gerentes, que antes eram subordinados à diretoria da velha empresa, decidiram por separar e virar um CNPJ próprio, tornando-se assim sócios e diretores dessa nova empresa chamada Brasil. Essas pessoas que imaginamos como sendo os donos da empresa, na vida real são as famílias fundadoras, um pequeno grupo de famílias vindas de Portugal, que chegaram em solo brasileiro já com uma considerável influência política e poder, representando a coroa portuguesa no Brasil, e ao declarar a independência, aumentaram ainda mais sua riqueza e poder político repartindo enormes espaços de terras e posições influentes na sociedade. Esses grandes barões e oligarcas são até hoje os reais proprietários do país, e por isso você vê leis que aumentam o lucro milionário do agro em detrimento da população sendo instauradas, mesmo sem apoio popular nenhum, porque os donos do país mandaram passar e o político que só é um subordinado tem que obedecer, se não quiser perder sua carreira política cheia de privilégios. Diferente de um projeto com enorme apoio popular, como a proibição da escala 6:1, que já tem meses que está parada com diversas outras leis mais importantes sendo passadas na frente. Bela democracia. De volta à analogia, o cidadão médio é o peão de fábrica, o funcionário comum, aqueles que compõem 90% do quadro da empresa e são responsáveis por todo o serviço prestado e valor gerado pelo CNPJ. Por último, nós temos os gerentes e coordenadores. Esses são por volta de 8 ou 9% do pessoal. Sua função, como o próprio nome já diz, é de gerenciar os trabalhadores e garantir que a produção esteja em seu melhor estado. No início, tudo é ótimo e funciona bem. Os diretores estão focados no crescimento, em melhorar a empresa mesmo que isso signifique sacrifício próprio. Os gestores estão constantemente sugerindo melhorias para os trabalhadores, já que isso os fará trabalhar mais e melhor, deixando os patrões contentes.
Os trabalhadores ficam contentes em serem bem tratados, sendo recompensados pelos seus esforços e reforçando a ideia da meritocracia, além de se sentirem parte de algo maior. Não enxergam sua posição como algo ruim e ficam motivados a contribuírem para o benefício coletivo. Como disse antes, as famílias ricas tendem a produzir muitos herdeiros. Com o passar das gerações, eles começam a brigar entre si, pois o poder é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, o outro tem que perder, já que não existem tronos suficientes para tantos reis. Na nossa analogia do Brasil empresa, isso seria equivalente aos novos diretores que fossem entrando e começassem a gastar dinheiro demais do caixa da empresa, trazendo o risco de ir à falência. Como a empresa está mal das pernas, começam os rumores sobre um possível corte de custos. E quem já trabalhou em ambiente corporativo sabe, os gestores não fazem muita coisa, e recebem muito bem para isso, diferente dos trabalhadores que recebem pouco e têm importância na produção. Os gestores, então, pelo medo de perder a sua posição e privilégios, começam a burocratizar a empresa, utilizando sua posição para explorar o trabalhador, obrigando que trabalhem mais e forçando uma dependência para que os diretores não se livrem deles. Na atualidade do nosso país, isso se traduz com os cartórios, órgãos reguladores como Detran, Anatel, Receita e todo o circo da nossa querida democracia, legislativo, executivo e judiciário. Quer personalizar seu carro? Só se o Detran permitir e depois de pagar metade do valor do carro em impostos. Vai comprar ou vender um imóvel? Separe entre 12 a 25 mil para o cartório fazer uma atualização de proprietário no sistema e emitir um papel com seu nome. Está trabalhando para sobreviver num país com carga tributária no consumo altíssima? Separe até 1/3 do seu salário para os órgãos públicos, pois sabemos utilizar o seu dinheiro melhor do que você. E se algum dia você precisar, torça para conseguir receber de volta, já desvalorizado pela inflação boliviana. Mas é para o seu bem, não resista. Eles monopolizam a burocracia, nos tornando dependentes deles por lei, e escolhendo quanto irão receber por esse serviço inútil e superfaturado, pois mesmo vivendo uma vida muito mais confortável e privilegiada do que o cidadão comum, sua ganância e a passividade do povo faz com que busquem nos explorar cada vez mais, tentando se aproximar da riqueza que as famílias poderosas possuem. Entendido a posição de cada um na sociedade, vamos retomar o conceito de nascimento, desenvolvimento e morte das civilizações. Como dito, no início tudo funciona como deveria, o trabalho é bem recompensado, seus talentos como indivíduos são reconhecidos e os cidadãos possuem mobilidade social por meio da inovação e trabalho duro, e suas críticas sobre o sistema são ouvidas, pois todos estão tentando tornar a sociedade um lugar melhor. Essa fase nós chamamos de desenvolvimento, um crescimento rápido de população, criação de riqueza, inovações e arte. Ao atingir o seu ápice, a sociedade entra em um lento estado de declínio, que ocorre devido às disputas das famílias poderosas pelo poder e exploração dos gerentes com os trabalhadores. Esse período é marcado pela burocratização, que torna tudo mais lento e mais complexo. Os gestores precisam desse excesso de papelada e regras para tornar tudo mais abstrato e desnecessariamente complexo, justificando suas taxas ao mesmo tempo que facilitam casos de corrupção e brechas na lei para se protegerem. E diferente do período de desenvolvimento, as críticas ao sistema já não são mais incentivadas e ouvidas. Você pode até tentar, mas sua denúncia ou sugestão irá cair em um limbo de papelada e será um mero número em meio às outras. As pessoas já não se sentem mais tão seguras e motivadas como antes. Casos de corrupção surgindo, nossos representantes constantemente nos enganando para benefício próprio e dos poderosos, regras e leis que beneficiam os mais ricos em detrimento dos mais pobres, não há mais tanta motivação para dar o seu máximo no trabalho, pois apesar de possível, a mobilidade social já não é mais tão fácil quanto no período de desenvolvimento. Você será tão pobre quanto seus pais. O trabalho agora é só uma ferramenta de sobrevivência, e apesar da posição dos gestores não serem hereditárias, nesta fase eles já tornaram o processo extremamente difícil e burocrático, para que apenas seus filhos sejam capazes de exceder. Ou você acredita que o cidadão médio consegue dedicar 15 anos de estudo pós-ensino médio e faculdade sem trabalhar para se tornar juiz? Não vira juiz quem não quer, e quem não tem pai capaz de te dar casa, carro e continuar te sustentando aos 35. E todas essas características vão piorando e se tornando cada vez mais frequentes, até atingir a fase do colapso, período esse marcado pelo autoritarismo. Não há mais emaranhados de leis para te coagir a seguir determinado comportamento, você deve agir dessa forma e ponto. Hoje temos milhares de impostos e taxas para justificar darmos mais da metade do que recebemos ao Estado. Durante a fase do colapso será criada uma espécie de taxa única. Não precisam mais justificar para onde vai esse dinheiro e como ele será utilizado, e através do monopólio da violência, a polícia ou forças armadas irão garantir que nenhum cidadão deixe de pagar o seu devido imposto. Os casos de corrupção e impunidade não são mais por debaixo dos panos, tudo é feito às claras, pois sabem da incapacidade do cidadão de se revoltar perante a gestão.
Através da coerção pela força, você obedecerá tudo que for imposto a você, pois o objetivo dos gerentes agora é extrair até a última gota de riqueza que conseguirem dos trabalhadores, ao mesmo tempo que fazem o possível para impedir uma revolta ou rebelião através do controle absoluto. E para atingir esse nível de controle, eles precisam garantir que seus tentáculos atingiram todo e qualquer aspecto da sociedade: comunicação, financeiro e religioso. Sou nascido e criado em família cristã, e sempre achei estranho um país que se autodenomina laico ter frases sobre Deus no dinheiro e símbolos evangélicos nas instituições públicas. Hoje em dia entendo que somos um país laico para inglês ver. Na prática, a igreja evangélica tem total influência política no Brasil desde o seu nascimento como nação, porque na verdade, sendo ela uma religião fundada no Império Romano por políticos para controle dos trabalhadores, é de total interesse que essa seja a instituição religiosa principal e continue fazendo o que ela foi criada para fazer: utilizar uma figura religiosa para ditarem aos cidadãos o que Deus quer que façam. Por isso temos tantos pastores e padres criminosos. Independente do que façam, nunca serão punidos pelo Estado, pois na verdade são políticos disfarçados de figuras religiosas. Utilizam dessa posição para influenciar os trabalhadores a seguirem as leis e não se revoltarem contra a classe gestora, independente do quão imoral e errada as coisas estão, ao mesmo tempo que explora e os rouba para benefício próprio. Mas não ligue para toda essa injustiça. Se você for um bom escravo bem passivo e esforçado, prometo que receberá uma recompensa divina quando morrer. Isso me parece uma lavagem cerebral bem semelhante às 70 virgens que prometem aos homens bomba, mas todos tiram sarro do quanto os muçulmanos são idiotas por acreditarem nisso. Vocês também notaram que nos últimos anos parecia que nossos queridos governantes estavam tentando estabelecer um novo recorde de impostos criados? Eu não vou nem entrar no mérito da legitimidade desses impostos, pois terá um vídeo só sobre isso de tão absurdo que é o assunto. O que eu quero apontar é: por qual razão eles ainda não taxaram o Pix, sendo ele um sucesso entre os brasileiros e com uma taxa de adesão absurda desde a sua criação, e mesmo com um imposto minúsculo geraria números colossais de arrecadação para o Estado? Claramente porque são bonzinhos, certo? Claro que não. A resposta está no controle que essa ferramenta proporciona. É do interesse deles que os cidadãos utilizem esse sistema digital e monitorado para todas as transações possíveis, entregando de forma garantida para eles o que está recebendo e movimentando em suas contas bancárias, facilitando em muito o trabalho do Estado em impedir que burlem os impostos e paguem menos do que poderiam, escondendo patrimônio e realizando transações irrastreáveis com dinheiro vivo. Eles precisam garantir que estão espremendo até a última gota de você. Segundo o Estado, esse é o pior crime que você pode cometer em sua vida, e a prova é como a Polícia Civil não consegue achar um criminoso procurado, mas a Receita o achou assim que ele falhou em lavar seu dinheiro. Afinal, como a própria Bíblia diz, e com toda certeza não foi inserido lá posteriormente pela Igreja, dai a César o que é de César. Agora que você já entendeu em como o Estado, que nada mais é do que a classe gestora, já domina a religião e a parte financeira da sociedade, vamos compreender o porquê desse desespero em censurar e controlar a internet no Brasil. Nos últimos meses, sempre que você ligasse a televisão ou acessasse uma página de notícias, haveria algo como: determinado crime foi cometido e poderia ter sido evitado se tivéssemos maior controle do que é feito na internet. E geralmente era o Discord, o WhatsApp, Telegram ou qualquer outra rede social. E praticamente todo mês surgiu um projeto para forçar a colaboração dessas plataformas com o governo, a fim de supostamente regular e proteger a nossa sociedade. Agora seja sincero comigo, caro cidadão médio. Um país onde mais de 70% dos homicídios acabam em feijoada, você acha mesmo que o governo teria essa capacidade de monitorar e proteger a sociedade dos males da internet? Nós temos milhares de leis para garantir uma convivência minimamente saudável como sociedade, e ainda assim o Brasil é essa desordem que vivemos. Adicionar mais uma ao papel resolverá algo, ou é melhor começar a trabalhar na viabilidade e execução das leis que já temos, que não são poucas? Tudo isso que eu tô falando é senso comum, e até uma criança de 12 anos chegaria sozinha a essa conclusão. Mas para supostamente protegê-la, e se aproveitando da comoção social que a denúncia bem intencionada do youtuber Feca causou, nossos queridos finalmente acharam a desculpa que precisavam para aprovar em tempo recorde uma lei que irá te obrigar a apresentar uma confirmação de identidade considerada válida, semelhante ao que os bancos fazem hoje em dia, para acessar todo tipo de rede social. No papel, isso servirá para proteger nossas crianças de pedófilos e conteúdos impróprios, tendo sua conta vinculada aos pais, e eles com total controle do que está sendo consumido e quem são os adultos interagindo com seus filhos. Muito bonito, né? Na prática, assim como qualquer outro crime, se houver qualquer interação suspeita ou tentativa de pedofilia, você será instruído a abrir um boletim de ocorrência e aguardar. Boletim esse que será perdido em um limbo de burocracia.
Somente mais um número para apontamento mensal da segurança pública do quanto nossa internet é perigosa. Mas nada podem fazer, pois não possui pessoal, ferramentas e investimento para lidar com esse tipo de crime. E se você quiser que a pessoa que convenceu seu filho a enviar fotos para ela seja punido, lute para conseguir uma matéria em jornais de televisão ou qualquer outro canal que gere comoção pública, pois os políticos não podem deixar que manche sua reputação espalhando que no seu mandato os crimes não são punidos. Então fará a burocracia funcionar para resolver o problema o quanto antes. Mas se sabemos que essa lei não irá proteger a família e o cidadão, para que ela serve? Até uma década e meia atrás, o governo tinha total controle da mídia. Para o seu canal de comunicação não ser ilegal, você deveria ter um documento do Estado permitindo sua atividade. Não bastava ter somente os meios de se comunicar e as informações que o povo gostaria de consumir. Assim, eles indiretamente controlavam o que o cidadão consumia ou deixava de consumir, pois se determinada emissora, ou rádio, ou editora fosse contra seus ideais, o Estado removeria sua licença. Simples assim. E utilizando-se dos canais mais populares, controlava a narrativa, patrocinando matérias e notícias tendenciosas, a fim de manter uma boa imagem do governo e convencer os cidadãos do que eles queriam. Hoje em dia, com a popularização da internet e democratização da comunicação, onde todos podemos expor nossas opiniões e contar aos demais o que sabemos, eles perderam esse controle. Uma onda de satisfação popular está tomando força. As sujeiras do governo e falhas em nossa nação estão cada dia mais expostas. Não temos mais programações 24 horas por dia nos dizendo o quanto o Brasil é um país rico, lindo, tropical e com um povo amoroso, ao mesmo tempo que a maioria das pessoas não possui sequer saneamento básico em suas casas, mal possui capacidade financeira de se alimentar, quanto mais conhecer as belezas naturais desse país. E seus conterrâneos dão um show animalesco em qualquer lugar com sua falta de bom senso e educação, ao mesmo tempo que tentam passar a perna e tirar vantagem dos seus iguais a todo momento. As notícias expõem o quanto a justiça no país é ineficaz, com todo mês um playboy matando um trabalhador atropelado e saindo impune no mesmo dia pela porta da delegacia, e em como o dinheiro do contribuinte é gasto, quando não é roubado, com vale moradia, vale terno, vale lagosta, vale carro, ao político que já recebe 15 vezes mais que a média populacional só em salário. Mesmo pagando artistas e influenciadores para convencer seus fãs de que o Estado é bom e necessário, seus fãs são apenas uma pequena parcela da população, sendo inviável patrocinar tanta gente fora do período de eleição. Eles precisam urgentemente de uma solução para retomar o controle da comunicação através da burocracia, que além de mais barato do que pagar artistas, no futuro ainda gerará mais lucro com impostos. A Lei Felca, como está sendo popularmente chamada, vem para isso. Forçando as redes sociais a coletarem seus dados, eles podem controlar exatamente o que está sendo informado e até mesmo planejado pelos cidadãos. Se o que você está consumindo ou produzindo não for favorável à narrativa que eles desejam, será censurado e sofrerá punições do Estado. Todo tipo de crítica é censurada, e todo protesto é golpe contra essa linda e funcional república democrática. E se o seu conteúdo for favorável a eles, será recompensado com isenções fiscais e vantagens sobre seus concorrentes. Ao retomar o controle da narrativa, as pessoas voltarão a acreditar no patriotismo e no quanto as coisas são boas nessa nação, ignorando o que seus próprios olhos veem e diminuindo a quantidade de descontentes, além de frustrar qualquer tentativa de organização de revolta para acabar com toda essa injustiça. Obtendo novamente o controle total dos 3 pilares, poderão explorar cada vez mais o trabalhador sem que haja reação. Nos últimos grandes escândalos de corrupção, o governo ainda se esforçava para tentar enganar a população com processos e punições domiciliários ou aposentadorias precoces em suas mansões, passando a imagem de que era um caso isolado e seria combatido para não voltar a acontecer. No último escândalo bilionário do INSS, nem sequer fingiram estar punidos os envolvidos, emitiram uma dívida pública e ficou por isso mesmo. Para quem não sabe, dívida pública nada mais é do que o governo pegando dinheiro emprestado com os bancos, empréstimo esse que será pago com o valor dos nossos impostos. Não sei se ficou claro para você o suficiente o que está acontecendo, então eu vou detalhar. Nossos queridos gestores inventaram uma regra que precisamos dar parte dos nossos ganhos para eles guardarem para nós, e eles nos devolverão no futuro caso precisemos nos aposentar ou estivermos incapacitados de trabalhar, julgado pelo critério deles. Não basta ir lá e solicitar só o seu dinheiro de volta. Já entendeu que você foi roubado, né? Então eles roubam esse dinheiro e dividem entre eles, mas dessa vez o caso vem a conhecimento público. Em vez de punir os envolvidos e obrigar o reembolso da quantia desviada com multas, eles vão no banco e emitem um empréstimo na quantia roubada para você pagar. Está mais do que claro que já estamos entrando na fase do colapso como sociedade. Eles não precisam nem disfarçar ou fazer teatro. Os jovens não veem mais razão para ter filhos em um mundo em que a única razão da sua existência é trabalhar para sustentar parasitas gananciosos
que possui o controle das regras da sociedade em suas mãos. Apesar das gerações anteriores não conseguirem enxergar, já que viveram em fases bem melhores, não há motivação alguma para o jovem trabalhar, inovar ou se esforçar para contribuir para a sociedade, porque independente disso, você ainda assim não terá nada, um escravo moderno em sua totalidade. Esse vídeo não tem o objetivo de apresentar uma solução ou disseminar a ideia de uma revolução, pois o ciclo da sociedade humana se repete dessa forma desde o início dos tempos, só variando a sua duração, e irá continuar assim. Meu objetivo é te apresentar material para que pense por si mesmo, desenvolvendo seu pensamento crítico e sensibilidade à realidade ao seu redor. Não seja mais parte da massa de manobra. Pense e tome suas decisões de acordo com o que percebe e acredita ser melhor. O vídeo já ficou bem grande, então irei finalizar por aqui com a seguinte frase: você não é de direita nem de esquerda, é só burro mesmo, pois independente do gestor eleito, ele não estará lá para servir a você.